Saudações a todas, a todos. Estamos concluindo na nossa reflexão o capítulo 11 da Carta aos Romanos. Então, do capítulo 1 até o capítulo 8, nós temos um bloco bem delimitado. Depois, do capítulo 9, 10 e 11, outro bloco no qual Paulo trata dos seus irmãos judeus. Se a salvação de Jesus é para todos, como ficam estes irmãos que não aceitaram Jesus? Como será a salvação deles? Eles terão ainda oportunidade de se converterem, de aceitarem Jesus? Então ele vai refletindo sobre este assunto no segundo bloco que está dentro da Carta aos Romanos. Então nós estávamos vendo no capítulo 11 como Paulo faz uma reflexão que é muito séria e muito importante para os cristãos. Ele diz no versículo 16 do capítulo 11, se as primícias são santas, a massa também o será. O ponto original, o ponto de partida é santo, o que vem em seguida também será. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Então ele está se referindo à raiz de Israel, santa, escolhida por Deus, povo feito pelo próprio Deus. Então os ramos que brotam também são santos. Mas raciocínio de Paulo, alguns ramos foram cortados. Então, se alguns dos ramos foram cortados fora, que ramos foram cortados fora? Alguns judeus que não foram fiéis foram cortados desta árvore frondosa do povo de Israel. Se alguns dos ramos foram cortados fora, e tu, oliveira silvestre, então ele está imaginando uma oliveira, um pé de azeitona, uma oliveira comum no Oriente, uma oliveira boa, de qualidade, que é Israel, e uma oliveira silvestre, uma oliveira selvagem, que foi enxertada no tronco, na raiz original. Esta oliveira enxertada são os cristãos, que vieram depois. Então, eles foram enxertados na raiz de Israel. Então, se o ramo original foi cortado, tu, oliveira silvestre, enxertada entre eles, para te beneficiares com eles, esta oliveira enxertada, ela se beneficia, ela tira da raiz todos os benefícios para si mesma, para te beneficiares com eles da seiva da oliveira, não te vanglories contra os ramos. Então, que o enxerto não pense que é melhor do que o tronco original. O enxerto são os cristãos, o tronco original, os judeus. Bom, é a reflexão sobre o povo de Israel, seu valor, etc. Mas é também uma reflexão para tocar num ponto do relacionamento entre cristãos provenientes do judaísmo e cristãos provenientes do paganismo, que constituem a primeira comunidade de Roma. E havia, evidentemente, algumas dificuldades de relacionamento, porque a única dificuldade, já disse isso várias vezes, a única dificuldade que nós temos na vida é dificuldade de relacionamento. E aí havia também, entre judeus e gregos, ou romanos, cristãos provenientes do paganismo ou do judaísmo, dificuldades no relacionamento. Então, os pagãos, aqui no caso, tratavam com certa superioridade, ou os romanos convertidos, tratavam com uma certa superioridade os judeus, que também eram convertidos,
seria uma minoria, muitos tinham sido expulsos pelos imperadores de Roma. Então, que o enxerto, a oliveira silvestre, não se vanglorie contra os ramos originais. Se te vanglorias, saibas que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz sustenta a ti. A raiz, Israel, é que sustenta o cristianismo nascente. A raiz do povo, primeiro povo eleito, dos irmãos mais velhos, essa raiz é que sustenta o cristianismo que vem em seguida. Desta raiz, da raiz de Jessé, brotará o Salvador. Porém, continua o raciocínio de Paulo, dirás, foram cortados os ramos para que eu fosse enxertada, o que é verdade também no raciocínio de Paulo. Muito bem, diz ele. Então, os judeus cederam o espaço para que os pagãos entrassem e fizessem parte da herança de Israel. Então, os judeus foram cortados, alguns, para que no lugar deles fossem enxertados estes que vieram do paganismo. Bem, diz Paulo, tá, é verdade. Eles foram cortados pela incredulidade. E tu estás firme pela fé. Por que foram cortados? Porque fracassaram na fé. Lembrem-se sempre que somos todos filhos de Abraão pela fé de Abraão, não pelas obras. Então, o importante é estar ligado à descendência de Abraão pela fé que praticamos, que é a mesma de Abraão. E não simplesmente porque temos o sangue judaico ou somos de família originária de Israel. Não é isto que importa verdadeiramente. O que importa é participar da herança de Israel pela fé de Abraão e dos seus patriarcas seguintes, Abraão, Isaque, Jacó, José e todos os outros. Então, por deficiência de fé, eles foram cortados. E você está firme por quê? Porque tem a fé. Então, se você se mantém na fé, você está firme, eles não te mantiveram, foram cortados. Em outra análise, dentro da mesma reflexão, o que significa, na prática, esta incredulidade, ou esta falta de fé, e esta fé que uns têm e que outros não têm. Aquele que entrou no povo de Israel como vocação, foi ungido pelo Senhor para uma missão. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para uma missão. Eu não entrei no povo de Israel para ter um caminho mais fácil, nem para chegar com mais facilidade à salvação, nem para usufruir de privilégios, graças especiais que Deus me dá. Eu não me tornei cristão para ser privilegiado. Todo mundo vai para o céu e para a eternidade andando a pé, e eu, como sou cristão, vou de avião a jato. Não há nenhum privilégio. Nós caminhamos todos juntos. Se eu fizer daquilo que é missão um privilégio para mim ou para o meu grupo, eu estou fracassando na fé. Então é isso que Paulo diz. Alguns judeus transformaram o seu judaísmo em privilégio e não em responsabilidade. Foram cortados. Se você, enxerto, fizer a mesma coisa, transformar o cristianismo em privilégio e não responsabilidade, você também será cortado com mais facilidade, porque você é enxerto.